no enunciado, ele pede a determinação da força normal, da força cortante, no momento fletor, atuante no ponto B. Então, ele especifica que é onde está B, e ele pede o esforço nesta minha seção, tá? E ele dá esse sistema aqui de barras articuladas e fixadas aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é determinar as minhas reações. Sempre que eu vou determinar um esforço, a primeira coisa é determinar as minhas reações, tá? Naquelas barras. Mas aí a metodologia adotada aqui é a criação do diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Mas é o diagrama do corpo livre, que nada mais é do que isolar cada elemento que compõe a minha estrutura, no caso aqui são duas barras, e ver as cargas que estão atuando em cada barra dessa, né? Em A, então eu isolei a barra AC, está aqui ela, e isolei a barra CD, que está aqui ela. E quais são as cargas que estão atuando? Primeiro, em A e em C, eu tenho, em A especificamente, eu tenho essa minha reação proveniente desse apoio aqui, que eu chamei F de AX e F de AY. Em C, eu tenho uma carga que está sendo aplicada aqui em C, uma vez que corresponde a esta carga aplicada aqui, como proveniente dessa minha barra CD que está sendo comprimida. Então, eu tenho a representação aqui na extremidade, aqui em C. Como se pede no quesito o esforço em B, na minha seção B, então basta eu fazer essa minha análise nessa barra aqui AC, lembrando que estas forças aqui, elas têm que estar todas determinadas. Então fez o seguinte, uma vez que CD faz parte da segunda barra, a minha equação de equilíbrio necessária para ser aplicada é somente a barra C. Está aqui a barra C, porque é nela que eu vou determinar o meu esforço, tá? Então está aqui a minha reação, FAX, FAY. Em C eu tenho uma carga inclinada, que eu fiz a decomposição dela em suas componentes verticais, vertical e horizontal. E agora eu tenho esse sistema de forças aqui, através do meu diagrama do corpo livre, ou de corpo livre. Tá aqui, todas as forças que estão atuando sobre a minha barra AC. Então eu começo calculando essas incógnitas, tá? Então, somatório de momento em A, fixei o momento em A aqui e calculei o momento em A, que essas forças provocam o momento em A. Então, eu calculo aqui, com isso, eu tirei o valor de FCD, tá? De 4,69 kN. Só chamando a atenção que eu tinha aqui uma inclinação desta minha barra, CD, que consequentemente manda uma carga aqui para C, uma reação, e este meu ângulo aqui, eu tirei através desses comprimentos. O arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, pronto. Com isso, eu fiz a decomposição daquela carga que tem aqui, ó. Era só FCD. Aí eu fiz a decomposição dessa força nas suas componentes ortogonais. Aqui. E calculei o momento em A. No que eu calculo o momento em A, encontrei FCD. No que eu encontro FCD, então agora eu vou para a minha segunda equação de equilíbrio. Somar todo mundo que está na vertical igualar a zero. Encontrei esta minha outra incógnita. E depois na horizontal, eu encontrei FAX. Então já tenho as três incógnitas determinadas, aquelas reações de A e o meu FCD. Quando eu tenho o FCD determinado, automaticamente as suas representantes ortogonais também estão determinados. Aí agora sim, o que eu estou querendo? Os esforços em B de bola. Com isso, aí está aqui, olha, diagrama do corpo livre da barra AC seccionado. Aí eu vou seccionar minha barra e vou passar este corte exatamente onde eu quero determinar o meu esforço, que foi quem? Em B. Na construção desses diagramas, é importante manter o carregamento distribuído na sua forma original. E após o corte imaginário, somente após o seccionamento, é que você faz a substituição destas cargas distribuídas que tinha na carga concentrada equivalente para aquele trecho. Tá? Então, as cargas concentradas aqui equivalentes estão para cada trecho. Perfeito. Vou fazer análise aqui na minha seção B. Eu estou querendo o quê? O esforço cortante. Então, meu esforço cortante em B
vai ser 0. Meu esforço normal, isso aqui é o cortante. O cortante, desculpa, a gente está representando pela letra V. Então, vou botar V. O esforço normal, N. Em quem? Em B. Eu só estou analisando essa parte aqui, tá? Eu posso fazer análise tanto pelo um lado como pelo outro. Eu estou fazendo só pelo lado A aqui. O lado A não, o lado da esquerda. É para não se confundir com esse A que tem aqui no ponto. Então, calculei o meu normal. Somei todo mundo que estava na horizontal, igualei a 0. Encontrei o meu normal em B de bola, que é de 3,61. E da mesma forma, calculei o meu momento em A, que nada mais é do que o meu esforço de momento fletor em B de bola. Aqui dizem A, mas não é A, tá, gente? Isso aqui é B. Ah, não, é em A, desculpe. Eu calculo em A e, consequentemente, aparece o meu MB. Porque no que eu fiz o seccionamento, deixa eu apagar tudo isso aqui para dar essa explicação, que eu passei por cima. Olha, no que eu seccionei a minha barra AC em 2 pedaços. Um lado esquerda e um lado à direita, exatamente na minha seção que eu quero determinar o esforço. Se nesta parte da minha barra, que está à esquerda, ele continua em equilíbrio, faz-se necessário que tudo o que está acontecendo aqui no lado que ficou à direita esteja representado. Como é que eu venho representando isso? Através de uma resultante vertical, uma resultante horizontal e uma resultante de momento, que são exatamente os meus esforços nesta minha seção. A mesma coisa para o lado que está à minha direita. Tá? E percebam que os sinais aqui, os sentidos, na verdade, de cada força aqui, ele fica invertido. Então, eu posso fazer análise tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Optou-se aqui pelo segmento que está à esquerda. Então, aplico as 3 equações de equilíbrio novamente, só com este lado aqui, e eu consigo determinar agora essas 3 incógnitas, que são exatamente os meus esforços que estão ocorrendo em B. Aí aqui tem uma nota. Nesse exercício, obtém estes mesmos resultados utilizando do segmento BC. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que utilizando esse segmento aqui. E com isso, os esforços estão aqui determinados, tá? O esforço cortante, o esforço normal e o meu momento. Este exercício aqui, eu estou chamando a atenção, porque não necessariamente eu preciso encontrar questões, eu posso ter esse esforço em qualquer elemento estrutural isostático, tá? Porque a gente só está trabalhando agora com a estrutura isostática. Então, esta é uma das formas de você determinar o esforço, no caso aqui, entre 2 barras. Você pegou um ponto especificamente. Oi, pessoal, tudo legal? Aqui é o Paulo. Retomando as nossas aulas sobre esforço cortante e momento fletor, nós vamos calcular aqui uma viga biapoiada com balanço, com um carregamento misto, carregamento distribuído e cargas concentradas. Para adiantar um pouquinho, aqui a gente já calculou as reações de apoio. Antes de nós passarmos ao cálculo do cortante momento fletor, é importante que nós façamos algumas considerações. Então vamos considerar aqui uma viga genérica qualquer com uma reação de apoio. Tá? Eu tenho aqui também uma seção genérica SX. Muito bem, eu quero calcular o par força binário que chega aqui nessa seção, antes da seção. Então, eu teria aqui como resultante a somatória de todas as forças atuando antes de chegar na seção, certo? Só que essa força aqui também, ou essas forças, esse conjunto de forças, elas também vão produzir um momento nessa seção. No caso aqui, eu só tenho uma força, ela vai produzir um momento nessa direção. Repara que minha seção está desequilibrada, tá? Eu tenho nessa seção uma tendência de rotação e uma tendência de translação. Para que ela se equilibre, ela tem que reagir, né? Ela tem que reagir. Essa reação surge da seguinte forma: ela vai reagir com o esforço contrário, tá? De translação e com um momento aqui no sentido contrário, tá? Esse esforçozinho aqui, ó, é o que eu chamo de cortante.
E esse momento aqui é o que eu chamo de momento fletor. Tá legal? Então, quando eu tenho essa configuração aqui do cortante, tá? Eu digo que o cortante é positivo. Ou seja, se a minha resultante for positiva, meu cortante é positivo. Se eu tenho essa configuração, ou seja, se a minha resultante for negativa, o meu cortante também será negativo. No caso do momento fletor, se eu tenho um momento fletor nessa direção, ele é positivo. Se o momento fletor, ao contrário, é nessa direção, ele é negativo. Por quê? Porque, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma tração nas fibras inferiores e uma compressão nas fibras superiores. Nesse caso, eu tenho justamente, no segundo caso aqui, eu tenho justamente o contrário. Uma tração nas fibras superiores e uma compressão nas inferiores. Tá legal? Então, cortante positivo, essa primeira configuração, cortante negativo, essa segunda configuração. Momento fletor é negativo, positivo, é o que traciona as fibras inferiores. O negativo traciona as fibras superiores. Bom, feitas essas considerações, nós vamos agora para o cálculo do cortante. Bom, meus amigos, agora vamos para o cálculo dos cortantes. Antes de nós procedermos ao cálculo dos cortantes, é fundamental que nós selecionemos as seções que a gente vai analisar, tá? Então, normalmente eu faço isso como? Eu verifico o início, marco as seções no início e no fim de carga distribuída, onde tiver carga concentrada, tá? E onde tiver carga concentrada, eu tenho que verificar o comportamento do cortante à esquerda e à direita, tá? Nesse caso aqui eu terei 4 seções, porque aqui eu tenho uma carga concentrada, mas é o início de uma carga distribuída, seção S1. Vou verificar o que acontece imediatamente à direita, uma distância infinitesimal. Chego aqui na carga de 10 kN, carga concentrada, mas também é o fim da carga distribuída, marco a seção S2, vou analisar o que acontece à esquerda e o que acontece imediatamente à direita. Aqui no apoio B, tenho carga concentrada, que é a reação de apoio, vou marcar a seção S3, analisando da mesma forma o que acontece à esquerda e à direita. E por último, eu tenho S4, eu tenho uma carga concentrada aqui na extremidade do balanço, não tem sentido eu analisar a direita, eu não tenho mais viga nem carregamento, não é mesmo? Então eu analiso exatamente à esquerda, né? Quanto vale o cortante à esquerda. Então vamos aqui aos cálculos. Lembrando que o cortante é a resultante antes de chegar na seção, não é verdade? Então vamos aqui para os cálculos. O cortante na seção S1. Cortante na seção S1, na verdade, é a resultante. A seção S1 é aquela resultante, é aquela seção muito próxima aqui, ó, a uma distância infinitesimal, uma distância dx, tá? Qual é essa resultante? Ela é igual à própria reação de apoio, que é igual a 15,33 kN. Vamos agora para a seção S2. Na seção S2 eu tenho que analisar o que acontece à esquerda antes de chegar na carga de 10 kN e o que acontece à direita. Então vamos aqui. Cortante na seção S2 à esquerda, ou seja, antes da carga de 10 kN. Eu tenho então o carregamento de 15,33, tenho a resultante da carga distribuída de menos 20, portanto aqui menos 4,67 kN. Só que eu tenho que analisar agora o cortante em S2 à direita, ou seja, após a ocorrência da carga concentrada de 10 kN. Ora, antes de chegar na carga de 10 kN, eu tinha aqui um cortante resultante de 4,67, tá? Agora eu tenho um carregamento aqui no sentido negativo de 10.
repetindo aqui, carregamento negativo de 10, portanto, o meu cortante à direita é menos 14,67 kN. Passando agora para a seção S3. Seção S3, eu tenho a mesma situação, tenho uma carga concentrada que é a reação de apoio. Portanto, vamos aos cálculos. Cortante em S3 à esquerda. Bom, muito bem, olha, repara que entre S2 e S3 eu não tenho nenhum carregamento aqui, é um trecho descarregado. Portanto, o valor do cortante em S3 à esquerda, que antes de chegar na carga, na reação de apoio, é exatamente igual ao que é S2 à direita, ou seja, menos 14,67 kN. Analiso agora o cortante em S3 à direita. À direita de quem, pessoal? À direita aqui da carga concentrada, que é a própria reação de apoio. Então, eu vinha à esquerda com uma resultante de menos 14,67, só que agora eu tenho um carregamento concentrado de 22,67 kN, que é igual a 8 kN. Repara que o cortante agora ele passou a ser positivo de novo. E na seção S4? Seção S4, né, exatamente à esquerda da seção S4, na cortante, ele vai ser igual a 8 kN também. Por que ele vai ser igual a 8 kN? Por que ele vai ser igual a 8 kN? Repara que o trecho também é descarregado, a minha resultante à direita de S2, de S3, é de 8 kN, como eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento, ele vem para 8 kN e baixa aqui, fechando o diagrama, certo? Vamos agora ao traçado do diagrama de esforço cortante. Vamos colocar